Já vem se preparando, né? Com a mãozinha já no alto também, igual eu, né? Fala, camada do céu, tudo bem com vocês? Sou Fernando Andrade, comigo novamente, Marcos Roberto. Fala, Marcos! Fala, Peri, fala, galera! Estamos aí para mais uma parceria, mais um videozinho nosso. Estamos voltando à atividade, hein? Exatamente, em pouquíssimo tempo, a gente já gravou 2 vídeos aí, né? Aí. Primeiras impressões de novo, análise, primeiras impressões. Viva Las Vengeance! 7º disco de inéditas do Panic! At the Disco, Marcos Roberto do céu. Você sabia que ia lançar o disco novo do Panic! At the Disco? Não, e preciso verbalizar isso. Só o Musicalize para fazer eu ouvir o Panic! At the Disco. Não tem jeito. Mas na época, você não ouvia nada do Panic! At the Disco? Não ouvia nada. Você não gostava? Tá ligado? Eu não ligava muito, tá ligado? Porque, assim, quando eu te conheci, você era emeiro igual eu, pô. Porque você... Então, My Chemical eu Romance, gosto, Fall eu Out não Boy. sou escroto com emo não, tá ligado? Eu ouvi muito e acho que tem muita parada boa. Sim. Mas o Panic! At the Disco realmente é uma banda que eu não fui. Eu não fui. Engraçado, sabe por quê? Porque eu acho que hoje em dia, principalmente as coisas que você ouve, até de outros lados de música, tipo, sei lá, metal, uns bagulho assim, tem coisas eu acho que você gostaria. Eu acho que era uma coisa que talvez tenha sido da época. E eu acho que muitas pessoas na época também, por mais que eu acho que foi uma banda que se sobressaiu de certa forma pelo estilo único que eles tinham, o Panic! At the Disco, mas eu acredito que também ele era uma banda, junto com o My Chemical Romance, assim, que visualmente eu acho que afastava muito o público, tá ligado? Entendi. Eu acho que as pessoas ficavam com aquela parada, aquela visão escrota do emo, tá ligado? E preconceituosa, literalmente, assim, falando, assim. Eu sei que você não era isso, simplesmente às vezes que você ouve não bate, tá ligado? Normal pra caceta. Porque, de novo, você ouvia um monte de coisa que era basicamente o mesmo som, assim. É engraçado, você não... até pra mim é uma surpresa saber que você não... Mas, assim, normal, porque eu mesmo, várias vezes, já aconteceu isso comigo. Porém, entretanto, todavia, qual foi a sua sensação com esse disco, Marcos? Pô, a minha sensação foi de viagem no tempo, porque... Em muitos sentidos, eu vou enfim, dizer mais pra frente, tá? Sim. Então, mas acho que de cara, o que eu preciso falar assim, sobre esse disco, da primeira impressão que ele me causa, é essa sensação de viagem no tempo. O ano que vem na minha cabeça é 2005, assim, eu me sinto em 2005 de novo. Inclusive, assim, só pra tu saber, o primeiro disco deles é de 2005. Então, é aquele momento, né? Aquele grande momento do emo ali. Gostei dessa sensação de nostalgia. A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Já. Eu até ia escrever sobre isso na faculdade, que é sobre esse resgate do emo. Mas foi uma proposta que eu apresentei por causa de um festival, que eu acho que foi até você que me mostrou. Um festival que teve no primeiro semestre de 2022, com várias bandas emo. Acho que o Paramore ia fechar o festival. Então, ele vai ter ainda, ele vai rolar no final do ano. Vai rolar? O Emo e a Young. Pô, isso, exatamente. Eu ia escrever sobre esse festival. Eu acho muito válido, especialmente por aquilo que a gente conversou ainda agora. O emo foi visto com muito preconceito no momento em que ele estava explodindo e fez sucesso. E eu acho maneiro a gente voltar e reencontrar essas bandas e falar, caraca, não tinha uma parada maneira ali. Sim. E eu gostei, assim, eu tenho algumas críticas com esse disco do Panic! At the Disco, que a gente vai falar mais pra frente, mas no geral, foi uma experiência muito legal, gostei muito, assim. Então, eu vou falar sobre eu como ouvinte velho do Panic! At the Disco, e não um ouvinte completamente assíduo, por mais que eu ouvi todos os álbuns do Panic! At the Disco de lá pra cá, assim. Porém, que eu quero ressaltar esse negócio de eu ter ouvido todos os álbuns do Panic! At the Disco até o momento, assim, foi como eu disse já no Reagindo, como que eu acho interessante que o Panic! Ele foi, assim como o próprio Fall Out Boy, ele foi fazendo elementos muito próximos, assim, de algumas bandas pop, como o Maroon 5, por exemplo, se modernizou, foi saindo do seu som inicial e diluindo um pouco sua sonoridade, mantendo poucos aspectos do que fez eles inicialmente ali, para poder deixar aquele som mais palatável ainda, e mais pop para as pessoas, e mais vendável. Dessas três que eu acabei de falar, o Panic! Ele consegue manter a sua estrutura inicial ainda muito bem feita, porque o Panic! Ele, mais ou menos, justamente aí a partir ali, as pessoas que conhecem melhor a banda podem me corrigir, mas a partir mais ou menos depois do Vicious and Virtuous, a partir do Too Withered to Live, que é o álbum de 2013, virou o projeto de um cara só, que é o Brandon Urie. É o cara que já era vocalista,
É o cara que capitaneia sempre a banda desde o começo, mas que meio que virou uma coisa dele. E ele sempre foi mantendo esse estilo, digamos, bufônico, esse estilo meio circense, meio de cabaré em muitos momentos, para o que é o Panic! At the Disco. Só que, de novo, ele foi amaciando as coisas, deixando as coisas muito com elementos eletrônicos ao longo dos trabalhos, em alguns instantes e tal, mas você conseguia reconhecer como sendo o Panic! At the Disco desde o começo. Sim. E eu acho que é uma banda que talvez o Death of a Bachelor e o Pray for the Wicked não sejam álbuns muito memoráveis, mas eu também não acho que eles são trabalhos ruins, eles são trabalhos que divertem na audição. Chegando a esse ponto, vindo os 2 primeiros singles, eu vou falar pra você que eu tava muita expectativa nesse trabalho e falar assim, cara, eu acho que o Panic! Não só vai fazer um trabalho daquele, como eu acho que o Paramore vai fazer, como eu acho que o My Chemical vai fazer, como eu acho que a hora que o Fall Out Boy lançar um disco, ele vai fazer também, de throwback às suas essências, sabe? Fazer uma coisa bem, não só do período, mas eu acho que, tipo, por mais que você traga elementos eletrônicos, mas tipo, vamos fazer um som, uma banda, sabe? Uma coisa de rock com esses elementos de emo. Mas eu acho que caindo para o Pretty Odd, porque lembrar para outras pessoas também o Vicious e Virtuous, que era essa coisa não só mais melodiosa, mas eu acho que você não só recuperar esse período, mas uma coisa que o Brandon Urie tem, além desse lado circense, cabarezístico, eu acho que é levar o som dele a nostalgias mais distantes ainda. Como, por exemplo, uma sonoridade bem anos 50, bem anos 60, aqui com elementos dos anos 70, dos anos 80. Você consegue ver tudo isso representado muito bem nesse trabalho e me surpreendeu muito positivamente esse disco, porque ele consegue manter o som divertido como é a banda desde o começo, mas é um som que, de novo, quando eu quero falar uma questão de eu sinto o som de uma banda de rock, por mais que eu acho que talvez ele num próximo trabalho, com a recepção do público, ele possa acentuar isso, eu não sei, tô só viajando aqui, mas eu sinto aqui um trabalho que, não só pelas referências, pelas brincadeiras que ele faz muitas vezes, assim, mas que, cara, eu gosto da destreza do disco. Eu gosto da pirotecnia que ele tem em vários momentos, assim. E ele é um disco extremamente, assim, carismático. Não só para o Sim. fã old school do Panic, mas deu sentir que o Panic ele trouxe algo novo e talvez um passo além. Inclusive, eu já vou dizer, talvez no meu coraçãozinho, junto com o primeiro trabalho que eu ainda acho um puta clássico, assim, realmente eu acho esse disco muito do cacete, muito, 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 assim. Ali talvez o disco seja o disco mais particular da discografia do Panic! At the Disco e com maior identidade que eles têm, mas talvez junto com esse, o Pretty Odd e esse trabalho agora que eles estão lançando, o Viva Las Vidias, eu acho que esse é o melhor disco do Panic! At the Disco, assim. Pô, que maneiro. É legal, porque fui ouvir o disco com aquela expectativa de, bom, tô ouvindo uma banda que fez um sucesso danado há mais ou menos, há quase 20 anos atrás, né? Daqui a pouco a gente tá chegando em 2025. E eu não sei o que eu vou ouvir, mas eu já tinha, como ficou evidente, essa referência, né? Do emo de 2005, 2006 e tal. Uhum. E eu não esperava ouvir essa sonoridade. E eu vou te explicar por quê. Porque, se eu não me engano, em 2019 ou 2019, a gente gravou, inclusive, um vídeo sobre o disco do Fall Out Boy. Sim. E o Fall Out Boy, naquele disco, ele tava ali flertando com umas paradas mais eletrônicas, umas batidas mais... E aí, que você gostou e eu não gostei. Eu fiquei pensando nisso, falei, pô, eu talvez eu vá dar de cara com um disco assim, por mais que, né, porque, enfim, já estamos em 2022, os caras vão querer fazer outra coisa. E aí eu fiquei, ao mesmo tempo, surpreso e feliz, porque não foi isso. Eu fui, não, calma aí, tem um som aqui que não tá, que tá moderno, mas não ao ponto de descaracterizar aquela identidade de uma banda emo clássica, como é o caso do Panic! At the Disco, com esses elementos que você bem mencionou, que remete, assim, a coisas setentistas, oitentistas. Eu acho muito legal como que em algumas músicas, sei lá, talvez Star Spangled Banner, que começa com aquela levada meio de... que é uma levada mais cadenciada, né? Mais de marchinha, assim. E aí você tem uma viradinha de bateria que me lembra umas paradas que os Beatles faziam e tal. E eu falei, pô, cara, sabe o que é legal? Por exemplo, aqui. Só pra citar, essa música aí, eu gosto muito do jeito que ele vai cantando, que ele é meio rapidinho, e parece que nunca tá cabendo dentro da métrica, mas cabe. É só a sensação estranha que dá.
E parece que ele fosse como se fosse um mestre de picadeiro, sacou? Tipo, eu vou preparar o maior truque do mundo aqui agora. Porque ele vai falando rápido, mas parece que ele tá fazendo uma ilusão pra você, se preparando, né? E ao mesmo tempo parece que ele tá fazendo isso dentro do Moulin Rouge. Porque parece que é uma coisa meio... Então, a sensação que eu tenho com esse disco é de que ele é um puta disco, assim, com cara de Broadway. Eu não sei se os outros discos essa música tem do Panic! At the Disco são assim também. Mas esse Marcos, e eu gostei. Vibe. Assim, Essa vibe. Caraca, olha que vibe legal. Só que é isso que é o legal desse disco. Esse disco ele pega e ele torna, talvez até um pouco mais para outros lados, o que ele já fazia no começo da carreira. E de um jeito talvez tão eficiente quanto é. Mas perfeito, você conseguiu captar, não o que é só esse disco, mas o que representa o Panic! At the Disco. Inclusive, que é uma característica legal do trabalho, e que é uma das coisas que me remete, por exemplo, muito a Queen. As várias vezes que a dicção do disco que ele vai fazendo, sendo inclusive, eu não sei se você sabe disso, ele tem um cover muito famoso de Bohemian Rhapsody. Tem, quer dizer, eu não sei se tem um cover, mas, por exemplo, eu ia comentar isso, God Killed Rock and Roll, Totalmente. tem uma vibe Bohemian Rhapsody total. Totalmente. Assim, Something About Maggie, na hora que ele fica falando people say, run away, tipo, é o tipo de... porque é gorducho, o jeito que canta, né? E parece essa coisa não só Broadway, mas parece uma coisa meio ópera, né? Tem uma coisa estranha que o Queen... Ópera rock, né? Essa coisa do... muito... Mas é muito característico do tipo de coisa que o Queen fazia. E é legal porque, por exemplo, pra gente voltar lá na outra música, mas nessa Something About Maggie, você falou Beatles antes, essa música eu sinto muito Beatles ou Paul McCartney solo, misturado com Elton John, sacou? Muito o jeito do de Elton pianinho. John. Verdade. E aí é legal porque tem outros momentos que eu sinto Elton John. Na Say It Louder, acho que é mais meio pro final da música, que me lembra Father John Misty, que é um cara recente agora, que ele tem muito essa coisa do timber pop que o Elton John faz. Assim. E lembra também muito as músicas mais que o próprio Panic! Fazia, mas, por exemplo, What Cat Donnie, do Fall Out Boy. Tipo Golden, sabe? Que tem aquela pomposidade, aí é mais calmo no jeito de cantar com o piano, assim. Mano, é muito maravilhosa. Só queria passar essas na frente porque você acabou citando as coisas, mas God Killed Rock and Roll, não só pra mim, é um dos destaques do disco, até o nome da música, e o jeito que não começa, e ao longo dela, eu acho que eu tenho a sensação também ao longo do disco isso, que é o Panic! Dando, às vezes, uma certa alfinetada nas pessoas que falam que o rock morreu, tá ligado? Sim. Porque olha o nome da música, olha, e ele vai cantando isso de uma forma, por inteiro, que começa realmente com essa coisa meio que o piano, né, solenezinho, parece que você tá vendo visualmente o Brandon cantando, ele estivesse num palco escuro, gigante, né, só com aquelas luzes amarelas nem em cima dele, né, aquela coisa mais calminha, só que antes tem um autotunezinho que vai acompanhando o jeito que ele vai introduzindo a música, uma coisa meio Bon Iver, meio sacra ali, mas que faz muito sentido dentro dessa música, porém o autotune é aquele tipo de coisa que está sempre remetido não só a esse tipo de banda, que foram nas bandas de emo, ou como elas foram se tornando outras bandas de pop rock, que tem para essas pessoas detratores, né, falando que o rock morreu, que o rock não é mais a mesma coisa, que eles destruíram, né? As pessoas usam autotunes, e aí o autotunes estragou tudo, aquela história. Sim, e é muito legal porque essa música, ele, em vários momentos, ele fazendo várias vibes diferentes. Quando eu quero dizer Queen, eu não quero dizer só nos vocais, que em vários momentos do disco, como a gente já citou, eles vão fazendo brincadeiras sonoras legais, assim, tipo andamentos, né? Mais coisas mudança de andamento. Back vocals. O jeito que ele vai cantando, que é mais histriônico, né? Ele faz umas coisas meio... malabarístico o jeito que ele vai cantando várias vezes, né? Por isso que lembra também, não só o Fred Mercury, mais a própria Bohemian Rhapsody, ou as músicas, eu acho que mais técnicas ou mais desenvoltas, né, mais fora do comum do Queen, mas eu acho que o jeito de tocar guitarra lembra muito Brian May. O jeito de tocar bateria lembra muito, que é meio quebrado. A coisa intrincada junto com o riff que é mais escorregadio essa coisa remetendo ao Brian May, me lembra muito o Roger Taylor, o baterista do Queen. Então, são vários momentos, falo assim, caralho, mano, as referências estão aqui muito claras. Só que é legal porque ele, nessa música, ele tem um aspecto ali meio de balada que me lembra talvez um Phil Collins, sabe?
nos seus momentos mais pop, ao mesmo tempo que tem uma hora que a música para e ela fica meio agitadinha, que me lembraria, sei lá, o David Lee Roth cantando ou emulando uns cantores de rock mais antigos em Hot for Teacher, no Van Halen, né? Que é a parte mais tipo, meio quebrada, ele vai cantando meio rápido ali. Olha as ideias que... Não, eu sou só elogio para esse movimento que eles fazem de construir essas... As músicas vão se complexificando na medida... E é legal, assim, que o complexificar deles não necessariamente significa um bagulho de uma técnica exacerbada, mas são mudanças de andamento muito interessantes, assim, que ajudam a música a não ficar saturada, porque, por exemplo, se você pegar uma música que tem ali uns 4 minutos de duração, e se ela mantiver a mesma fórmula, talvez, mais ou menos na metade do disco, você vai falar, caraca, mano, beleza, já ouvi essa ideia. Mas o que faz você querer ouvir um disco, se eu não me engano, são 14 músicas. São 14 ou são 12 músicas? São 12. 12. Então, o que faz você querer ir adiante, assim, né, nas 12 músicas do disco, é justamente essas possibilidades que as músicas abrem. Mas, assim, também já para adiantar, porque nem tudo é ponto positivo, eu não consigo gostar, Don't Let the Light Go Out, tá ligado? Eu falei, sério? Eu gostei dessa música, cara. Ela é maneira, ela não é uma música ruim, né? Mas ela eu achei ela o extremo do genérico de um som, de uma balada assim, uma parada que talvez faça uma referência, talvez a uma coisa meio Van Halen, cara, eu vou te falar, romântico. Eu acho que me faz mais sentido com o Bon Jovi. Eu até citei as músicas aqui, parece uma coisa meio Always Never Say Goodbye. Never Say Goodbye, exatamente. Só que, tipo assim, lembra tipo umas músicas também, balada old school, que muitas bandas dos anos 80, como você citou o Van Halen, por exemplo, fez cover da que eu vou citar, que me lembra uma coisa meio Pretty Woman, aí o Got It, do Roy Orbison, sacou? Ele parece que mescla as duas coisas, sacou? Continua, mas por essa... Não, mas aí, além disso, eu acho que ela pela característica dela, mesmo ela não sendo uma música ruim, eu até anotei isso aqui, eu acho que ela, na minha impressão, quebra um pouco uma linearidade que você vai construindo da primeira até a última música. Sim. Que é essa sensação circense mesmo. Eu gostei da ideia de circense. Eu fiquei pensando em espetáculo como Broadway. Mas é isso, é um circo, né? As coisas vão acontecendo e aí muda o andamento, entra um outro artista, aquela coisa do circo. Isso é maneiro. E eu fiquei com a sensação de que essa música é quase que um intervalo nesse processo. Viva Las Vegas, Middle of a Breakup, aí vem Don't Let the Light Go Out, aí eu sinto que, tipo, pô, é maneira, mas meio que saiu um pouco daquela coisa que eles estavam construindo. E aí depois, quando eles voltam pra Local God, você meio que retoma aquela ideia... É porque, assim, vamos lá, teoricamente é porque ele é no momento que é justamente para acontecer no disco. Que eu entendo essa quebra de fluxo que você não gostou, mas geralmente a terceira faixa é aquela música balada, né? Então acontece esse tipo de coisa. Faz parte. Mas assim, no geral, Marcos, eu fiquei muito satisfeito com esse trabalho. E você, como primeira audição do Panic! The Disco, você também ficou? Não, totalmente. Eu me surpreendi positivamente, gostei do que eu ouvi. E, inclusive, eu acho que, para quem não conhece, falando do meu local de fala, né? De quem não conhecia a Panic! The Disco, eu acho que é um bom disco para quem quiser começar a conhecer os caras. Tá ligado? Você vai escutar, você acha que você vai ter um bom panorama do que é a banda, do que os caras fazem. Para as pessoas que não conhecem, ou para as pessoas que estavam muito tempo sem ouvir, porque isso aconteceu muito, eu vendo reagindo, as pessoas comentam sobre isso, porque tava com saudade do Panic! Old School, do que ele fazia, eu acho que a melhor qualidade do disco é como o Brandon Urie, ele consegue tornar o som nostálgico dele de formas diferentes e como que ele tem uma visão muito romântica, e eu acho bonito isso, assim, tanto porque ele, por mais que extravagante, por mais que ele faça umas coisas meio ousadas, assim, umas quebras em vários momentos, mas ele, digamos, ele é um disco simples, sacou? E ele tem essa visão mais simples do rock em muitos momentos, da música pop old school, do jeito que ela era feita. E eu gosto do resgate da forma que ele faz aqui, principalmente linkando com as origens da sua própria banda, com o emo, e que para muita gente, sabe, eu acho que as pessoas estão redescobrindo as coisas que o emo fazia naquela época, mas não era bem quisto, talvez assim. Então o Cambada foi isso, que foi outro
primeiras impressões, análise, com o Marcos aqui de novo hoje, me dando aquela forcinha. Brigadão, como sempre, meu parceirinho de longa data. E se você gostou desse programa, não esquece de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, botar a sinetinha pra saber quando tem vídeo novo, troca uma ideia aqui com a gente e segue também lá a gente nas redes sociais, tá bom? Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele o quê? Aquele tchau! Foi!